Fala aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é o Gabriel e vamos para a nossa segunda aula de Química do canal. Nesta segunda aula eu falarei sobre as propriedades gerais da matéria. E o que é essa propriedade geral da matéria? São aquelas propriedades que são comuns a todo tipo de matéria. Vamos lá, a primeira delas, a inércia. A matéria tem a tendência de manter-se no seu estado atual, ou seja, se estiver em repouso, tem a tendência de permanecer em repouso. O mesmo vale se estiver em movimento, ela terá a tendência de permanecer em movimento, a não ser que alguma força externa influencie a quebrar isto. Massa está relacionada com a quantidade de matéria que pode ser medida em gramas, quilogramas ou toneladas. Existem várias medidas de massa, porém essas são as principais. A massa também é a medida da inércia, ou seja, quanto maior a massa, maior a inércia. Volume. Volume é simplesmente o espaço que a matéria ocupa, independentemente do seu estado físico. Suas medidas principais são litros, centímetros cúbicos e metros cúbicos. Impermeabilidade. Duas porções de matéria não podem jamais ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Lembre-se disso. Compressibilidade é a capacidade da matéria ocupar um volume menor a ser submetido a uma força externa. Por exemplo, nós podemos encher um cilindro com um determinado gás, por exemplo, gás oxigênio. O gás oxigênio ele pode está num volume muito grande, mas pode ser compresso dentro de um pequeno cilindro. Já a elasticidade é ao contrário, é a capacidade da matéria voltar a seu volume e formas originais, assim que a força a qual estava submetida cessa. Como, por exemplo, se abrimos esse cilindro, o gás vai sair e ocupar um volume bem maior do que quando estava dentro do cilindro. Ou até mesmo a borracha, que é um material que nós podemos dobrar bem facilmente e ele volta a seu estado natural. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida inúmeras vezes sem que isso altere a sua composição. Agora vamos para as propriedades específicas da matéria. A primeira delas, propriedade organoléptica. É a capacidade da matéria estimular nossos sentidos, todos os sentidos. Como, por exemplo, paladar, quando ingerimos cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. Sentimos o sabor salgado. Audição, quando, por exemplo, deixamos algum objeto cair no chão. Isso estimula a nossa audição. Tato, quando tocamos em uma pedra, que é um objeto áspero. Isso estimula nosso tato. A visão, quando a luz é captada quando nós olhamos para as estrelas ou para a nossa televisão. Inúmeras coisas que emitam luz ou que sejam iluminadas pela luz, que vão refletir e chegar aos seus olhos. O olfato. O aroma é liberado quando descascamos uma laranja, por exemplo. Propriedade física. São chamadas assim, pois independem das transformações da matéria. Se você não viu a primeira videoaula de Química, aconselho você a voltar lá e assistir, pois lá eu explico bem o conceito de fenômeno físico e químico e também sobre ponto de fusão e ebulição. Mas vou explicar pelo menos que ponto de fusão e ebulição são propriedades específicas da matéria, pois cada matéria tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão. Por isso é uma propriedade específica. Mas volta lá e assiste o primeiro vídeo que você vai entender bem esses dois conceitos. Densidade é a relação entre massa de um material e o seu volume. Está aqui representada através dessa fórmula básica que você precisa lembrar bem. Outras propriedades físicas são a solubilidade, que é a capacidade de um material ser dissolvido por outro. A tenacidade, que é a capacidade de uma matéria tem de absorver impactos com outra matéria.
A dureza, que é a capacidade de uma matéria tem de riscar outra. Eu quero que fique bem claro essa diferença. Não confunda dureza com resistência. Quando eu digo que um material é duro, eu estou falando da sua capacidade de riscar outro material. Não estou falando da sua resistência. Por isso que dizemos, o diamante é o material mais duro. Porém, ele pode ser facilmente quebrado. Ele é duro e não resistente. Ele tem uma capacidade muito alta de riscar vários outros tipos de materiais. Agora, propriedades químicas. É a característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra em um processo denominado fenômeno químico. Mais uma vez, se você não assistiu a nossa primeira videoaula, volta lá e assiste, que lá eu explico o que é fenômeno químico. Muitas vezes um fenômeno químico só ocorre quando a matéria é submetida a diversas condições, como temperatura, catalisadores e eletrólise. Essas questões nós veremos bem mais à frente em outras videoaulas de química. A última e não menos importante, as propriedades funcionais. São propriedades que permitem agrupar substâncias por apresentarem propriedades químicas semelhantes. Você já pode ter visto as funções inorgânicas, que são o grupo formado por ácidos, bases e sais. Se não viu, provavelmente no futuro eu apresentarei isso em videoaulas. Apesar que existem muitos outros grupos funcionais na química, porém esses são os que vocês precisam saber por enquanto, mas será bem mais aprofundado futuramente. Alguma dúvida? Se sim, deixe sua dúvida nos comentários, ou fale comigo através desses e-mails que eu estou colocando aqui na tela para vocês. Se não, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Estaremos sempre tentando colocar novos vídeos de várias matérias aqui no canal. E até a próxima!